Boa tarde, me chamo Amanda e minha equipe é composta por Isabela Reis, Manoele Brito, Mara Rúbia, Maria Costa, Olga Carvalho e Rebeca Silva. E nós vamos apresentar sobre o choque cardiogênico. Nós vamos falar o que é o choque cardiogênico, vamos trazer a epidemiologia, a fisiopatologia, o quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Bom, o que é o choque cardiogênico? Ele vai se definir como uma síndrome clínica determinada por uma perfusão tecidual deficiente que vai ser devido a um mau funcionamento cardíaco grave e pode ter múltiplas causas. Pode ser de instalação aguda ou ser de uma demonstração final da evolução do quadro de disfunção ventricular crônica. Bom, o choque cardiogênico é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue em quantidade suficiente para atender as necessidades de todo o corpo. Isso é devido à redução das contrações dos músculos cardíacos, causado pela diminuição acentuada da pressão arterial, a falta de oxigênio nos tecidos, o acúmulo de líquido nos pulmões e a redução da quantidade de sangue nas artérias coronárias, que são os vasos que levam o sangue ao coração. Este tipo de choque é uma das maiores complicações do infarto agudo do miocárdio. E se não for tratado com urgência, ele pode levar até a morte, em quase 50% dos casos. Assim, se existe suspeita de choque cardiogênico, é muito importante ir imediatamente ao hospital para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia. Ocorre uma diminuição do débito cardíaco, o que leva à hipotensão e hipoxia, tanto da própria musculatura cardíaca quanto da musculatura sistêmica. Essa síndrome, embora seja mais comumente decorrida de infarto agudo do miocárdio, entretanto, é certo associado ao trauma, em que acaba sendo mais raro, e inclusive a mais grave complicação deste é de 6 a 8% dos casos, com mortalidade em torno de 50% em 30 dias. Pode ser resultado de qualquer síndrome coronária aguda. Entre os pacientes acometidos por infarto agudo do miocárdio, os idosos e diabéticos são os mais propensos a evoluírem para o choque. Falando um pouco sobre a fisiopatologia do choque cardiogênico, ela consiste basicamente na obstrução da coronária, que leva à isquemia miocárdica, causando diminuição da contratilidade miocárdica e do desempenho ventricular, que resulta em hipotensão com hipoperfusão sistêmica e coronariana. Então, o que acontece basicamente é a artéria coronária, que é a artéria que leva sangue para o próprio coração, ela é obstruída. Com isso, o coração não consegue receber o suprimento sanguíneo adequado. Aí acontece uma isquemia miocárdica, que é justamente a falta de sangue no miocárdio. Com essa falta de suprimento sanguíneo, o coração não consegue ter sua contratilidade normal fisiológica por conta de que ele não está recebendo esse suprimento necessário para exercer sua função de forma adequada. Então, com isso, o débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado por minuto, reduz, porque o ventrículo esquerdo ele não consegue bombear o sangue de forma adequada, ele não tem força para contrair o sangue para todos os tecidos do nosso corpo. Então, esse débito cardíaco reduzido ocasiona uma hipotensão, que é uma menor pressão arterial, e menor perfusão das coronárias e de todos os tecidos do nosso corpo, porque não chega suprimento sanguíneo nem para as próprias coronárias, que vão irrigar o nosso coração, e nem para os outros tecidos do nosso corpo, que também depende dessa circulação sistêmica, né, dessa ejeção de sangue pelo ventrículo esquerdo, para através da aorta chegar sangue nos tecidos. Com isso, a função do miocárdio é prejudicada por conta da contratilidade, né, inadequada, como eu falei, aumentando a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, porque o ventrículo ele consegue receber sangue, ele consegue entrar em diástole, porém ele não consegue gerar a sístole de forma adequada. Na hora de ele contrair, ele não consegue ter a força adequada. Então, essa pressão diastólica final aumenta, porque o ventrículo fica com mais sangue do que o habitual, gerando uma congestão pulmonar e hipóxia tecidual, que é a falta de suprimento de oxigênio nos tecidos, porque o oxigênio, ele é transportado, sua maior parte, é transportado ligado à hemoglobina pelo sangue. Então, se não está chegando sangue aos tecidos, consequentemente, também não está chegando oxigênio aos tecidos.
Há também um tamponamento cardíaco, embolia gasosa e traumatismo fechado do coração. E a persistência dessa situação de baixo débito, além de acentuar essa hipóxia tecidual, leva também ao acúmulo de metabólitos, acidose e dano endotelial e celular, favorecendo a extensão da área de necrose miocárdica. Então, pode ser que uma área ali do miocárdio já esteja entrando em necrose por essa isquemia, por essa falta de suprimento sanguíneo. E toda essa persistência desse baixo débito, dessa falta de suprimento de sangue, pode ocasionar uma extensão dessa área de necrose miocárdica. Além disso, a área isquêmica também pode precipitar arritmias cardíacas, que vai prejudicar mais ainda o funcionamento ventricular, né? O desempenho cardíaco, que pode precipitar o óbito do indivíduo. Há também um desencadeamento de mecanismos compensatórios, como o aumento do sistema nervoso autônomo simpático, que vai desencadear um ataque cardíaco, então vai aumentar a frequência cardíaca para tentar bombear esse sangue para suprir o nosso corpo, os nossos tecidos. O sistema renina-angiotensina, aldosterona também vai começar a reter mais sal e água. Vai acontecer uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos periféricos para tentar mandar sangue para os órgãos vitais, né? Um aumento também do consumo miocárdico de oxigênio, piorando a função ventricular, porque como com esses mecanismos compensatórios, o coração vai precisar de mais oxigênio para aumentar essa frequência cardíaca, por exemplo. E aí, como não está tendo esse suprimento sanguíneo e, consequentemente, de oxigênio também não, vai piorar mais ainda essa função ventricular. Há também um aumento da pré-carga, pós-carga e de volemia. O desenvolvimento de insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas é a via final dessa situação patológica. Então, combinada a toda essa deficiência, né, desses sistemas, dessa função cardíaca que está ocasionando, né, essa menor perfusão dos tecidos, essa menor perfusão das coronárias, pode gerar uma insuficiência dos nossos sistemas, órgãos e tecidos, e essa vai ser a via final dessa condição patológica. Vai ser a insuficiência, principalmente dos nossos órgãos vitais e de todo o nosso corpo, por conta dessa patologia. Bom, agora partindo para a análise do quadro clínico da doença, que vai nos dar as pistas, que são os achados clínicos para um possível diagnóstico de um quadro de choque cardiogênico, né? Primeiro, a gente consegue se atentar ali, a partir do exame físico do paciente, né, que vão se encontrar nesse estado, alguns sinais que são sinais para a gente se atentar. O primeiro deles vai ser uma cianose das extremidades daquele paciente. Além disso, a pele também vai estar mais fria e pegajosa. A gente também vai ter uma turgência jugular, além de uma sudorese. No pulso do paciente vai existir um pulso fino, ou seja, vai ser um pulso com hipotensão, e essa pressão de pulso ela vai ser inferior a 20 milímetros de mercúrio. A gente encontra também um ataque cardíaco. E a partir disso, a gente também encontra no paciente alguns possíveis, né, comprometimentos mentais, que vão variar em diferentes níveis a partir do grau, né, do quadro clínico do paciente. Então, a gente também vai encontrar uma oligúria, que é a redução da produção de urina, e ela vai ser decorrente dessa diminuição dos fluxos, né, nas células renais, a partir da etiologia e fisiologia da doença, como a gente já observou. As arritmias cardíacas também vão ser sinais de congestão pulmonar, que também são achados importantes, congestões pulmonares, mas também congestões sistêmicas. E também, como existem sinais de doenças crônicas, né, que podem interferir nesse processo dos achados clínicos, doenças crônicas tais como um sopro secundário ou uma lesão das válvulas B3, a partir disso, a gente tem que se atentar que, em alguns achados desses sinais, esses sintomas vão variar de acordo com a própria etiologia da doença, com o histórico clínico do paciente, e, portanto, vão implicar na gravidade do caso, né? Então, todos esses achados a gente combina a um possível diagnóstico, que é o que minha colega vai dar prosseguimento na sequência. Os sintomas do choque cardiogênico, eles são bem semelhantes à do infarto. Portanto, o diagnóstico ele deve ser bem rápido, né, para aumentar ali as chances de sobrevida do paciente. Então, aquele paciente que apresenta sintomas de sudorese, confusão mental,
uma baixa produção de urina, taquicardia, hipotensão arterial, que são considerados ali sinais de baixo débito cardíaco, vão sugerir o diagnóstico, né, de choque cardiogênico. Mas o diagnóstico que irá diferenciar o choque cardiogênico é o diagnóstico clínico. Então, as avaliações clínicas e hemodinâmica, né, dos pacientes com infarto agudo do miocárdio vão diferenciar esses pacientes de acordo com a classificação proposta por Killip, que são uma classificação de características clínicas, e por Forrester, que são uma classificação de características hemodinâmicas. Vou falar um pouco sobre a de Killip, porque o diagnóstico do choque cardiogênico é um diagnóstico clínico. Então, a primeira classificação, os pacientes, eles não têm sinais de congestão, né? Na segunda, eles apresentam B3 e estetores basais. Na terceira, né, os pacientes, eles apresentam edema agudo de pulmão. E na quarta, é o choque cardiogênico propriamente dito. Então, o diagnóstico é clínico, né, sendo ali confirmado através de monitoramento hemodinâmico, seguindo alguns critérios. Então, se a pressão arterial sistólica ela for inferior a 90, né, no mínimo ali de 30 minutos após a administração de fluidos, já é um índice de choque cardiogênico. Também como o aumento da pressão capilar pulmonar, né, um baixo índice cardíaco e também uma diferença na arteriovenosa de oxigênio, ela se torna mais elevada. Além disto, é importante também realizar exames complementares, como o eletrocardiograma, né, que ajuda ali no diagnóstico, assim também na identificação de arritmias, o ecocardiograma, a radiografia de tórax, dosagem de enzimas, entre outros, para a descoberta do choque, né, a etiologia, também como sua gravidade e a conduta terapêutica. Bem, o tratamento. A abordagem diagnóstica e terapêutica do choque cardiogênico deve ser agressiva, no sentido de identificar e corrigir as causas tratáveis logo de cara, imediatamente após o diagnóstico. Ter como objetivo manter um débito cardíaco adequado às necessidades básicas do organismo e diminuir a perda de miocárdio isquêmico sob risco. O tratamento ele inclui medidas de suporte geral, monitorização hemodinâmica invasiva e metabólica, que tem como principal, né, o catéter de Chang-Gans, que ele vai permitir o diagnóstico diferencial com outras situações de baixo débito, e uma principal avaliação rápida e precisa das manobras terapêuticas adotadas. Temos também, para o tratamento, um tratamento farmacológico, a assistência circulatória mecânica, a reperfusão coronária e o tratamento cirúrgico de último caso. As medidas que devem ser tratadas imediatamente são o acesso central, a correção da hipotensão, o tratamento de arritmias, a correção de distúrbios ácidos básicos, o tratamento da dor, a sonda vesical, a suplementação do oxigênio e o restabelecimento da volemia, pois uma hipovolemia deve ser sempre excluída como causa ou fator contribuinte para o estado de choque. Bem, e dentro do tratamento, temos como principal também o tratamento farmacológico, que tem como intervenção a noradrenalina, que deve ser o agente de primeira linha a ser empregado quando houver uma hipotensão arterial severa, a dopamina, que é uma catecolamina endógena, que estimula os receptores beta, por ação direta e indireta, por liberar a noradrenalina nos nervos simpáticos terminais. A adrenalina, que ela é indicada em estado de choque não responsivos da dopamina. A dubutamina, que é uma catecolamina sintética, mais cardioseletiva do que as naturais. Atua quase que exclusivamente estimulando os receptores beta, aumentando a força contrátil do coração. Os vasodilatadores, que se tem a nitroglicerina ou a nitroprussiato de sódio, que diminui a pré e a pós-carga, a congestão pulmonar e facilita o esvaziamento ventricular,
diminuindo com isso o consumo do miocárdio de oxigênio. Usar se a pressão arterial sistólica estiver maior que 100 mmHg. Sempre manter a monitorização hemodinâmica. Os diuréticos podem ser usados como a droga de primeira escolha em pacientes com falência arterial ventricular esquerda e congestão pulmonar. Podem ser usados com cautela, pois uma superdosagem pode levar a um estado de hipovolêmico, com consequente redução acentuada da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, especialmente em pacientes idosos. Os antiarrítmicos podem ser administrados para o controle de taquiarritmias supraventriculares ou ventriculares, que possam diminuir o débito cardíaco ou aumentar o consumo de oxigênio no miocárdio. A assistência circulatória mecânica, usada nos casos de falência no tratamento clínico, se tem principalmente o balão intra-aórtico, que ele é implantado abaixo da origem da artéria superclávia esquerda. Por meio do sendo sincronizado com ECG, o balão é insuflado na diástole e desinsuflado na sístole, promovendo um aumento da pressão da perfusão coroniana e facilitando o escoamento de sangue dos ventrículos, reduzindo o consumo do miocárdio de oxigênio em 10% e aumentando o DC em 20%. Bem, essas foram são as principais intervenções, né, para o tratamento do choque cardiogênico. Nossas referências. Obrigada.